Olá, alunos. Olá, pessoal que está aí no grupo. Eu estou gravando essa correção de trabalho aqui. A gente vai fazer uma correção de trabalho da Minnie, né? Que tá uma figura padrão da Disney, a Minnie. É muito bonita. E eu vou fazer uma correção e mostrar para vocês mais ou menos alguns detalhes que vocês têm que se atentar. Quem for fazer uma peça assim, certo? Primeiro a gente vai ver o que não fazer. Então, aqui na primeira imagem, eu só ver essa referência no Google, e no Google tem muitas assim. A gente tem uma escultura 3D da Minnie, desses sites de 3D, e vocês têm que ter muito cuidado em relação a isso. O que é que acontece? Esses sites, ou esses concept art, esses projetos, esses conceitos de arte que as pessoas criam, eles vêm muito distorcidos, tá? Porque geralmente são alunos, nem todos os trabalhos são confiáveis, e se vocês forem observar, a estética dela está muito diferente da Minnie original. Primeira coisa que a gente tem que se atentar. Se a gente for observar aqui, ó, o tamanho do laço dela está muito pequeno para o tamanho da cabeça dela. Aqui tem uma bola, isso aqui não é assim, o laço dela ela vem quase como se fosse um triângulo aqui, ó. Isso aqui é assim. O laço ele sobe, ele é um pouco maior, certo? Esse laço dela e tem uma abertura aqui em cima. E ele é um pouco mais largo embaixo. São pequenos detalhes. A orelha está mais ou menos proporcional à orelha dela. Os olhos estão próximos um do outro, tá correto isso aqui. Tá? A carinha dela tá um pouco esquisita, tá com o nariz muito fino. Essa parte aqui da frente. Então isso fica com estética meio desagradável. As mãos dela, o tamanho da mão em relação ao rosto dela, tá muito pequena. Todas as duas mãos. Fica desproporcional. Aqui no corpo dela, se a gente for ver, tem como se fosse uma cinturinha aqui, ó. Vem reto e tem essa quebra aqui, ó, pra saia, dos dois lados, ó. Quase reto, um ângulo reto, isso aqui. Isso não existe na mini tradicional, tá, gente? Isso aqui, ó. A mini tradicional é quase como se fosse uma bola aqui, ó. Então, ela é bem mais redonda. Isso é uma linha suave. Isso aqui é suave, ó. Abre mais pra cá, ó. A saia dela, ó. Vem abrindo mais pra cá. Não estou dizendo que vocês precisam saber desenhar, mas vocês precisam saber enxergar, ver isso aqui, tá? Para que não cometa erros assim. A mão dela, ó, ia ficar mais ou menos esse tamanho aqui, ó, para esse corpo. A mão dela tinha que subir. Esse dedão aqui tá bom. Aqui o que acontece? Olha o tamanho do dedão. Tá gigantesco. Se você for comparar isso aqui com isso aqui, ele tá maior do que esses dedos aqui, certo? Que tá em perspectiva, mas aqui, ó. Já está um pouco grande, então tem que aumentar esse dedo. Talvez não seja nem esse que esteja grande, os outros que estão pequenos. As perninhas dela estão um pouco finas, mas o que deixa mais crítico aqui nessa escultura é o sapato dela, né? Que está muito estreito, visto de frente, ele está muito estreito, tá? Muito fino. Essa perna muito dura, o movimento do corpo, a cabeça gira para cá, os pés. Se a gente for observar, eles não estão alinhados em uma linha reta aqui no chão. Então esse aqui, ó, tá mais alto que esse outro aqui. Então, se a gente fizer isso numa escultura, ela não vai parar em pé, tá? Esse pé ele tem que se curvar mais. Dava até um movimento mais bonito aqui, ó. Se eu curvasse esse joelho aqui, ó, um pouco mais. E esse sapato dela, ele tem que ser muito mais aberto aqui na frente, na trás e fechado. Certo? Um pouco mais fechado. Você vai deixar uma estética mais agradável. Falta o salto e o sapato era bem maior, tá? Ele é mais redondo para trás. Esse sapatinho dela seria bem maior. Então a gente se atentando a isso aqui, esses detalhes simples, ó, esse aqui, ó, vinha mais para cima. Detalhes simples. A gente vai ter um ganho na escultura em qualidade visual muito grande. A saia, ó, ela passa um pouco da lateral da cabeça, mas ela tem um volume para cá. Certo? Ela vem quase como se fosse um triângulo. Ela tem essa barriguinha, mas não é um tô reto. Se a gente for observar, ó, essa Minnie, o projeto da Minnie, e a gente for ver uma original, os detalhes que eu tô falando para vocês. Olha o quanto que a saia dela é um pouco menor.
tá? Certo que tá com um pouco de perspectiva aqui. Olha o tanto que esse sapato é grande em relação a esses outros aqui. Muito maior mesmo. Se a gente for ver aqui, ó, o tamanho do sapato é quase o tamanho da cabeça dela, tá? Olha o tamanho dessa mão. A mão dela aqui, ó, tá com esse tamanho aqui. Vai dessa margem daqui da cabeça dela até aqui embaixo, certo? Então o ângulo, o movimento dela aqui, o corpinho dela, ela tá arqueada aqui, ó. Ela tá assim, ó. Vamos fazer aqui uma suposição, tá? Fazer só as bolinhas de boneca aqui, ó. Aqui seria o arco mais ou menos da coluna dela. E as perninhas vêm aqui para trás, ó. Uma perna tá aqui para trás com um sapatinho aqui, fazer uma bolinha aqui no sapato. A outra perna tá dobrada para frente, ó. E vem aqui para trás. E o sapato tá em pé aqui, o outro sapato. Tá? Para fazer a escultura, vocês têm que entender isso, se vocês querem fazer a escultura com movimento. Aqui é o tórax dela, aqui como se fosse o quadril, a parte pélvica. E a cabeça dela tá inclinada um pouco para frente e para o lado. Então, ela tá olhando por cima do ombro. Tá? Os olhos dela estão aqui, ó. O nariz dela tá um pouco aqui para frente. Então, quando você tem isso aqui, ó, você já tem praticamente a estrutura dela. O bracinho dela, ó, tá vindo para aqui, ó, e apoiando aqui, ó, no quadril. E o outro tá para trás, aqui assim, ó, nesse sentido. Aqui tá a mão dela. São esses detalhes que vocês têm que entender para vocês poderem fazer uma escultura e ter a noção do movimento que ela tem, ó, do corpo dela. A sainha tá levantada aqui e aparece essa parte redonda aqui embaixo. Então, se vocês forem ver, ó, o corpo dela tá arqueado aqui, a coluna dela, ó. Tá? A cabeça, ó, círculo. E aqui seria o meio da cabeça. Tá? O braço vindo nessa direção e o outro para trás. Essa perna vai para frente e essa tá um pouco curvada. Ó. A de lá, no caso, tá curvada. Tá nesse ângulo aqui e a outra tá assim. Vindo um pouco para trás. Olha o tamanho desse laço. Olha o tamanho do laço, para que vocês entendam. Olha o tamanho desse laço. Se a gente for medir aqui com uma régua ou assim, a título de comparação, tá praticamente do tamanho da cabeça, da altura do pé. Então existe uma escala, uma proporção. Geralmente são 3 volumes iguais. Digamos, aqui é a cabeça, aqui vai ser o corpo e até aqui vai ser a perna. Então o corpinho dela vai vir até aqui, a saia dela vai vir até aqui, ó. Certo? Aqui vai ficar a cabeça com um laço. E aqui vai ser as perninhas dela com o pé. Então, ó. Por isso aqui a gente sabe mais ou menos a proporção da escultura. Aqui, ó, tem que ser 3 para 1, tá? Tá mais ou menos, a saia ainda tá muito para baixo. Aí as pernas ficam pequenas. Aqui tá mais ou menos na mesma proporção e essa parte aqui tá pequena. A estética fica feia. Vamos ver aqui outra referência, ver se eu acho outra aqui para poder ajudar vocês. Dando sequência na nossa aula, eu vou demonstrar, fazer mais algumas observações aqui na peça para poder fazer a correção de uma aluna da Samara que me mandou um trabalho para mim fazer uma análise do trabalho que ela estava fazendo, tá? Eu vou fazer uma análise simples, mas tem alguns pontos importantes para a gente perceber. Aqui é o tamanho do sapato dela, tá um pouco em perspectiva, mas a gente consegue enxergar, ó, que esse sapato dela é muito grande, tá? Então, a torção do corpo dela, da Minnie, ela tá no ângulo, vamos imaginar aqui, ó. Aqui, ó, a cabeça dela tá nesse ângulo, certo? E o corpo dela, a coluna dela vem nesse ângulo aqui, ó. E essa linha segue nas pernas, ó. Se a gente for imaginar, tem essa torção aqui. E a torção tá aqui no quadril. Vou fazer assim, imaginar que o quadril dela é como se fosse uma circunferência, uma bolinha aqui, tá? Mais ou menos do tamanho dessa bolinha que tem aqui no olho dela. Aqui, ó, mais ou menos isso. O que passa o excesso é a saia dela. Então, tem essa torção aqui e uma torção leve para cá. Aqui, ó, na parte de cima.
tá? A cabeça está inclinada um pouco para cá. Se a gente for fazer uma linha reta, a gente consegue observar, ó, vou fazer uma linha aqui mais ou menos reta. O quanto que tem de torção nessa peça. Tem movimento nessa peça. Tá? Então ela faz essa, quase que ó, uma curva para lá e outra para cá. Tá? O nariz dela aqui tá bem grandinho, os olhos próximos um do outro, a orelha no tamanho legal. E essa referência é uma referência da Disney mesmo, acho que é uma referência correta. Ó, aqui, ó, eu fiz aqui mais ou menos umas observações. Essa parte aqui de cima que eu já tinha observado antes é como se fosse um triângulo, ela fica reta aqui, ó. Encostada aqui na cabeça, certo? O laço dela é bem grande também. Se a gente for levar em consideração mais ou menos o tamanho do nariz até aqui em cima na testa, o tamanho do laço. E passa um pouquinho das orelhas. O sapato dela é um pouco mais aberto, né? Aqui na frente. Esse está até um pouquinho mais fechado porque ele está na diagonal. Mas a gente vê que ele tem um ângulozinho um pouco aberto. Agora vamos para o trabalho da aluna aqui, para eu poder esclarecer mais algumas coisas, tá? Aqui a aluna começou a fazer a blocagem da peça e está tendo dificuldade aqui. O que de cara a gente observa nessa peça? Ela tá, ó, se a gente for passar uma linha reta aqui, ela tá muito reta, a peça. Se a proposta era fazer com o movimento, ela tá muito reta. Não tem aquele ângulo de torção. Tá vendo, ó? Aqui, ó, quase como se fosse um S. Tá? Isso aqui vai dar na cabeça um ângulo de torção que seria para cá, de 35 graus. A cintura ia vir para cá, certo? E as pernas e essa torção para lá. Mas vamos analisar ela de frente do jeito que está aqui. Sei que a foto foi tirada um pouco de cima para baixo, tá com perspectiva, mas aqui na escala, se a gente for ver o tamanho correto, ela vem para cá, ó. Essa saia dela vai subir para cá, para ficar com estética mais agradável. Na cintura dela é como se fosse uma bolinha, né? E tem essa curvaturazinha aqui na saia, ó. Certo? Aqui a gente vai vir, ó. Ainda tá um pouco grande. Fazer isso aqui. É quase como se fosse o formato de uma pera. Vamos imaginar como se fosse uma pera aqui, ó. Quase isso, ó. E esses braços dela aqui, ó, se a gente for observar, os ombros dela, ó, a curva que tem para dentro. Tanto um, o outro aqui tá quase reto, mas tem sim, ele é quase como se fosse assim, ó. Quase no mesmo formato da pera também, só que aqui embaixo reto. E aqui perto do corpo pode ser assim, com uma voltazinha aqui, que é a mangazinha de onde sai o braço. Então tem essa curvaturazinha aqui, ó. Certo? Aqui não, olha. Aqui tá redondo. Eu sei que tá na parte da blocagem. Então, se eu fosse fazer essa escultura aqui, o que eu faria aqui, ó? Aqui eu afinaria, né, como tá aqui, certo? Isso aqui pode ser feito separado ou junto. Isso aqui, ó, seria a parte do braço. Inclinação para dentro. E aquela partezinha aqui, ó. Fazer uma voltazinha aqui assim. Então, seria o ombro dela. Aqui o outro também. Tá? Tem essa curva para dentro e outra para fora. Aqui em cima é sempre menor do que aqui embaixo. Ó. Aqui a gente vai ver que esse tamanho aqui é menor que esse. Aqui dá um pouco em perspectiva, que ela não tá de lado, mas é mais ou menos isso aqui. E aquela partezinha, né, do braço aqui. Então, por isso aqui a gente já vê que dá uma melhorada bacana na estética da Minnie. Ela tem essa sainha dela, tem umas curvazinhas que a gente pode fazer assim. Tá? Na saia. Essas curvaturazinhas que são como se fossem umas ondulaçõezinhas. E a barriga dela não tem muita marcação aqui. Algumas tem um cinto aqui, a gente faz, mas a gente deixa só o volume aqui assim, ó, da barriguinha redonda. Uma inclinação muito suave. Aqui as pernas tem que afinar um pouco mais. Ó, vamos ver aqui, ó. Tá vendo a barriguinha dela aqui, ó? Ela tem uma barriguinha, certo? E aqui vem o tórax dela. A parte do tórax. E uma curvaturazinha para a saia. Aqui às vezes aparece embaixo um pouco, a gente faz redondo. Quando faz a sainha dela, aqui embaixo que vai ficar esculpida, a gente faz um pouco redondo. Certo? Aqui vem a perninha dela, digamos que esteja quase reta, como tá aqui na escala.
E a outra daqui pode estar dobrada para trás, o joelho para trás, né? E ela vai estar aqui assim, mais ou menos assim. Um detalhe na mini, se vocês for observar também, em muitas peças, elas têm as pontinhas dos pés, geralmente meninas, desenho de anime, tem as pontinhas dos pés, elas são viradas para dentro, assim, ó, apontando um pro outro. Deixa eu ver se nesse desenho aqui tá também. Tá um pouco, ó, tá vendo? Essa tá apontando, ó, a curvatura que tem aqui, ó, pra cá. Olha para onde o pé dela tá apontando. Olha o tanto de curva que tem aqui. Se a gente ver aqui, não tem. Esse pé aqui, ó, tá apontando para frente. E esse aqui também para frente. Então isso deixa a peça mais estática, ó. Não tem como eu dizer, ó, se eu for fazer uma seta aqui, ó, esse pé tá apontando para cá e que reto, ó, esse tá apontando um pro outro, ó. Aqui não. Um tá apontando para cá e o outro para cá. Então, para suavizar isso aqui, pode fazer o ângulo, a gente pode cortar a perninha dela aqui e girar o pé para dentro. Um pouco mais, tá? Mas aqui, ó, vamos fazer o sapato dela. Vamos ver aqui, ó, o ângulo do sapato. Então, se a gente for observar, o sapato dela vai vir para cá, assim, ó. Isso não é para desenhar, não é preciso saber desenhar, isso é observação. E o sapato dela vem mais para fora aqui, ó. Ele é mais para fora, certo? Com a pontinha mais fina. Esse aqui, bem mais aberto. Esse aqui mais para fora. Ah, se eu fizer isso aqui, eu vou fazer com uma caneta, ver se fica mais visível aqui para vocês. Então, é quase isso aqui, ó. Tá? Eu tô desenhando de acordo com o que tá o desenho aqui, a imagem da escultura. Ele é bem redondinho, tá? Digamos que essa perna aqui tá dobrada para trás. Ela tá aqui, essa daqui tá aqui. Aqui vem a saia dela. E aqui o bracinho dela. O ombro, né? Dois ombros dela. Aí aqui depois faz o ângulo do braço, certo? Tá? Então, essa é a correção da mini. Tem outra aqui que eu vou fazer em um outro vídeo para vocês observarem direitinho esses detalhes.